Jordan Peterson, um dos maiores intelectuais da atualidade, está de volta ao Brasil e você tem a chance de participar desse momento. Peterson será a principal atração do evento Gala 2025, que acontece nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto no Hotel Rosewood, São Paulo. Estar diante de um renomado intelectual da atualidade, crítico do politicamente correto, da fragilização da masculinidade e do feminismo, da vida sem significado e da desordem interior, é uma oportunidade única. Entendendo a importância de promover um conteúdo que busca ampliar conhecimento e promover debates relevantes para a sociedade, a Brasil Paralelo se tornou parceira de divulgação deste evento memorável. São apenas 600 lugares e, para participar, basta tocar no link na descrição e garantir o seu ingresso. Será uma imersão de 3 dias intensivos onde grandes mentes do pensamento liberal, econômico e filosófico vão se reunir para discutir as principais tendências econômicas, políticas e tecnológicas. O evento terá a presença do ex-ministro Paulo Guedes, do deputado Nicolas Ferreira e de outros grandes nomes. Mais da metade dos ingressos já foi vendida. Então, não deixe para depois ou você corre o risco de perder essa oportunidade. A última vez que Jordan Peterson esteve no Brasil, mais de 90% dos ingressos esgotaram em menos de 1 hora. Então, aproveite antes que seja tarde demais. Toque no link na descrição e reserve o seu lugar agora mesmo. Vamos à regra número 2 aí do 12 regras para a vida, que diz o seguinte: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Peterson começa a tratar nessa regra mencionando que as pessoas normalmente são mais responsáveis quando precisam ministrar remédios para os outros do que quando são elas próprias que precisam ingerir algum medicamento. Então, esse é o próprio exemplo, essa é a própria ilustração prática que o Peterson dá para essa regra no livro, em que ele diz uma coisa que eu acredito que faça parte da experiência prática, de fato, de uma grande parte das pessoas, pelo menos faz da minha, que é quando você tem que tomar um medicamento, você toma, mas aí você sai, você esquece, fura horário, né? Você não segue aquilo de uma forma tão rigorosa quanto você seguiria e quanto você normalmente segue, se você não é você quem tem que ingerir o medicamento, mas você é responsável por dar aquele medicamento para alguém. Aí o quadro muda um pouco de figura e você segue aquilo rigorosamente. Então, essa regra vem um pouco desse sentimento e dessa prática das pessoas no geral. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Porque, normalmente, quando você está cuidando só de si e ciente de que é um cuidado só para si mesmo, as pessoas não fazem isso direito, não fazem isso adequadamente, né? Então isso tem uma relação bastante importante com a questão da autodepreciação, que eu falei na aula sobre a regra número 1, e da necessidade de enxergar a si mesmo com dignidade, né? E portanto, mais uma vez, da regra número 1. Você deve cuidar de si mesmo bem, porque você é digno disso, né? Não é apenas o outro que está sob sua responsabilidade que é digno disso. Você também é, e é isso que você deve fazer, é assim que você deve proceder, né? Então, como eu já aludi também na regra anterior, nós vivemos numa época de profunda autodepreciação consciente, né? Claro que essa autodepreciação culturalmente ela é mais dirigida a alguns grupos do que a outros, por exemplo, né? Então não é à toa os críticos mais superficiais do Peterson o acusam de ser um pensador, aí, um intelectual que fala apenas para homens brancos de meia idade, homens brancos de meia idade e com raiva, né, raivosos, num certo sentido. Mas, na verdade, por que esse público, embora o Peterson tenha outros públicos, evidentemente, públicos de outras características, mas por que esse público, de fato, aprecia bastante o Peterson e busca o Peterson? Porque é um público que foi muito culturalmente depreciado, né? O homem branco, heterossexual, cristão, para ficar no clichê aí das descrições das redes sociais,
é o estuprador em potencial, é o único que pratica racismo, pratica sem ser... é criminoso por tudo e vítima de nada. Então, ou seja, isso é uma depreciação da cultura muito forte muito consciente. Então, culturalmente, isso se espraiou, né? Isso se espraiou para diversos, vai desde o nível escolar até o nível universitário, o nível cultural em geral mesmo. Então, quando Peterson propõe uma regra como essa, ele está, de certa maneira, oferecendo um antídoto para isso de fato, né? Para essa concepção. Então, vivemos numa época de profunda autodepreciação ou depreciação, ambos, né, no caso, se não num nível individual, certamente em nível de espécie. E aí tem uma questão interessante também, o ser humano, enquanto espécie, também está sendo um tanto quanto depreciado, principalmente, por exemplo, pelo discurso ambientalista, né? Então nós vimos até na questão pandêmica que vivemos, a pandemia ela é posterior ao primeiro 12 regras, mas o segundo, o Além da Ordem, foi publicado já em um contexto de pandemia, foi publicado em março desse ano, né, com praticamente um ano aí de pandemia, mas muito do discurso ambientalista dizia o quê? Dizia o coronavírus é uma resposta da Terra às ações humanas, né? O homem o verdadeiro vírus é o homem. O homem, o ser humano, é para a Terra o verdadeiro vírus, né? O verdadeiro parasita, o ser que existe e só causa prejuízo. Então esse é um discurso também vigente, né? Presente aí na mídia, em certas figuras públicas, aí o que as pessoas chamam de beautiful people, e que traz essa cultura depreciativa com uma força muito grande, muito considerável, né? Então, em síntese, né, o ambientalismo quer nos fazer crer que somos desprezíveis e uma ameaça ao planeta. Sendo que, evidentemente, o ambientalismo é apenas um exemplo, né? Muitas outras ideologias compartilham dessa verve anti-humana, né, anti-humanista. Né? E aí você inevitavelmente culmina em... Você pode culminar em várias coisas, e o próprio Peterson vai falar disso em regras posteriores. Você pode culminar em terrorismo em massa, você pode culminar em genocídio, você pode culminar em niilismo, né? Acreditar que nada faz sentido. Claro, você se depreciou tanto que você acha que a existência não tem sentido, que a sua vida não tem sentido. Então esse tipo de concepção é bastante popular, né, pelo menos no sentido de estar presente na atmosfera pública geral. Porém, né, isso nos faz esquecer que, como diz o Gênesis, e como lembra Peterson, também mencionado aí na regra anterior, todos nós possuímos uma centelha do divino. Então por que a gente é digno de autocuidado? Né? No fundo. Nós somos dignos de autocuidado, primeiro porque o ser humano não é desprezível, essas ideologias anti-humanistas estão erradas, e simbolicamente ou literalmente, aí vai depender, né? Essa é uma questão interessante no Peterson e que não dá para a gente bater o martelo e dar uma resposta definitiva, porque é um processo que está acontecendo no momento, né? Se o Peterson está saindo de uma concepção mais instrumental aí da religião, até aqui, né, até o primeiro 12 regras, ele ainda está nessa chave, né? Olha, todas as religiões, inclusive o cristianismo, nada mais são do que mitos, narrativas, que contêm certos símbolos que podem ser muito úteis, muito bons, e até verdadeiros num certo sentido enquanto mitos, ou como é que você transita disso para discutir a veracidade ou a possível veracidade metafísica disso daí? Aí o Peterson estaria diante, então, da narrativa suprema e da narrativa que é mais do que mera narrativa, mas que é verdade, e que seria o próprio cristianismo. Me parece, para não deixar em branco total, que o Peterson está exatamente no meio desse processo, né? Então ele ainda não concluiu. Eu costumo brincar, falar, olha, ninguém dorme ateu e acorda Santo Agostinho, né? O negócio passa por um processo, é em si mesmo um processo, e me parece que o Peterson está no meio
desse processo. Então, quando a gente faz essas referências aí bíblicas, até então o Peterson fazia dentro de uma chave instrumental, né? Isso é um instrumento para simbolicamente fazer entender com mais facilidade uma certa verdade, um certo elemento da realidade. Então, quando a gente pega lá o exemplo do Gênesis e diz, olha, é nítido ali que Deus coloca uma centelha, o sopro divino no ser humano, faz do ser humano uma espécie diferente de todas as outras, especial e, portanto, evidentemente digna e merecedora de autocuidado. Então a gente pode seguir essa linha, eu costumo seguir essa linha principalmente para explorar as primeiras 12 regras, porque claramente é a linha em que o Peterson estava. Eu nomeio isso também como uma espécie de sociologia da religião, né? Em que sentido? Né? O que eu quero dizer com isso? O Peterson está fazendo uma certa sociologia da religião, porque a sociologia da religião parte de qual premissa? Parte da premissa que algumas pessoas acreditam que há uma verdade metafísica naquilo, outras não. Então a sociologia parte de qual pressuposto? As pessoas acreditam. Se é verdade ou não, é uma discussão metafísica e não sociológica, que não cabe se você está propondo uma reflexão sociológica. Então, metodologicamente, eu acho que é válido a gente partir dessa premissa para compreender mesmo. Mas fazendo essa ressalva aí, com essa atualização, e isso é muito interessante quando a gente tenta e se propõe a estudar um pensador vivo, né? Porque ele próprio está refletindo sobre suas posições e, eventualmente, pode estar aberto a mudanças, né? Então, aparentemente, eu, como alguém que acompanha de perto o trabalho do Peterson, acredito que ele está nesse processo de mudança, mas ainda não se concretizou, não finalizou, se é que vai finalizar, de repente isso vai deixar de ser tão importante para ele, mas de fato aqui a gente está compreendendo essas referências, por exemplo, a histórias bíblicas nessa chave mais sociológica, sem partir do pressuposto de verdade ou falsidade metafísica. E isso tem muito a ver também quando a gente for explorar as influências do Peterson, né? O Jung, o próprio Campbell, outros sujeitos que falaram que todas as mitologias, né, os mitos, se serviam exatamente a esse propósito. Não cabe a discussão de verdade ou falsidade, mas cabe apenas a discussão simbólica do o que os símbolos evocados por esses mitos querem dizer o quê? Porque eles são importantes ou não são, ou o que eles estão querendo dizer. Uma outra forma de ilustrar essa questão, eu me sirvo aqui da minha experiência pessoal, mostrando que muitas vezes, quando a gente, para sair um pouco do exemplo do medicamento, então, e pegando um exemplo mais meu, né, quando eu, por exemplo, decido se quero ir ver um filme no cinema, se eu não combinei com nenhum amigo, com ninguém, né, não marquei, quando? Tal dia, tal hora. Se por alguma razão eu não conseguir fazer isso, muitas vezes eu mesmo, eu falo assim, eu furei comigo mesmo. Eu ia ir hoje, acabei não indo. Agora, se a gente combina com alguém, né, se o elemento do outro aparece aí, não, combinei com alguém, preciso cumprir, né, preciso fechar o meu acordo. É mais ou menos a mesma coisa que está sendo dita aqui, só que o que está querendo dizer? Haja como se você tivesse um compromisso com alguém, né? Então você tem que fazer algo de bom, algo correto, algo adequado, ou algo mesmo, né? Finge que você fechou esse compromisso com alguém e que, portanto, você tem que cumprir, porque não é simplesmente, deixa pra lá, porque só vai me afetar mesmo. Não, quando for algo que vai afetar apenas a você, individualmente, haja como se fosse dessa maneira. Haja como se você tivesse ali, pelo menos para quem cumpre os compromissos com os outros, haja dessa forma, né? Haja como se você tivesse ali o compromisso de palavra com uma outra pessoa e faça, mesmo quando disser respeito apenas a você. Você merece isso, você é digno disso, né? Logo depois dessa reflexão dentro da regra, né, o Peterson ilustra de forma mais efetiva e contemporânea o problema. As pessoas não estão sendo mais cuidadosas com quem está sob sua responsabilidade do que consigo próprias, mas elas estão sendo mais cuidadosas com seus pets do que consigo mesmas. Isso é muito interessante. Obviamente, a gente faz a ressalva, nada contra os animais, os pets, e nada contra cuidar bem deles. Acho que se você tem você
tem o dever, sim, de cuidar bem dele, mas as pessoas elas estão fora do eixo. Elas estão perdendo o senso de proporções, elas estão perdendo, e até num certo sentido também coerentemente com a regra anterior, um senso de hierarquia no caso de importância, né? Então, ao mesmo tempo que, isso é interessante, né? Ao mesmo tempo que as pessoas se autodepreciam, elas dizem que, não, eu preciso salvar o planeta. As pessoas se autodepreciam, mas elas colocam o pet no carrinho de criança. Né? Isso é ilustração, isso é ilustrativo, isso é evidência de que alguma coisa está errada. Alguma coisa não está funcionando legal. Então a gente volta ao título da regra, né? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade, nem que seja o seu pet, caso você cuide do seu pet melhor do que você cuida de você mesmo. Tá? Então, quando a gente está falando ainda de um comparativo pessoa a pessoa, né? Então, dar um medicamento para outra pessoa te impõe uma responsabilidade, pelo menos na cabeça das pessoas em geral, maior do que você ter a responsabilidade de ser um medicamento que você vai ingerir. Então faça isso, né? Se você cuida melhor do seu pet do que de si próprio, né? Transfira um pouco disso para você, porque você é merecedor, é digno, né? Desse tipo de cuidado. Isso está errado, né? Por que isso está errado? Isso está errado porque, conforme Peterson acredita, a mudança começa em si mesmo. Né? Essa, dentro de uma certa e possível interpretação do Peterson como alguém que está fazendo autoajuda, isso eu acredito que seja algo que coloca o Peterson fora dessa tradição literária, se é que a gente pode chamar de tradição literária, né? Olha, algumas outras vertentes, evidentemente, que falam disso, né? A mudança começa em si mesmo, mas outras falam, não, você precisa se harmonizar com a energia do universo, né? Pensa positivo que bate e volta. Não tem esse elemento externo no Peterson, tá bem distanciado. O negócio é você, né? É você, como diz a regra 1, costas eretas, ombros para trás. Pare de se autodepreciar, porque você é digno. A resposta está em você, ou pelo menos ela começa em você, e o essencial está em você, e não em outra coisa. Então, na famosa regra sobre arrumar a própria cama, né, que a gente vai chegar nela, primeiro arrumamos as nossas camas e depois pensamos em talvez salvar o mundo. Então, essa regra é uma das mais interessantes para ser compreendidas, evidentemente, metaforicamente, né? Muito mais do que dizer que, de fato, arrume sua cama de manhã, arrume seu quarto. Mais do que isso, podendo ter esse significado também, o significado mais amplo e metafórico é justamente ordene a sua própria vida, isso é importante, e faça isso primeiro, faça isso logo. Lembrando, o subtítulo do livro é um antídoto para o caos. Então, se você está considerando que a sua vida está caótica e você quer resolver isso, e esse eu acredito que seja o dilema de muitos, tenha consciência que isso começa por você. É a partir de você que a coisa vai começar a mudar e a melhorar e você vai implementar esse antídoto para o caos na sua vida. Então, mais do que... Depois a gente vai explorar outros significados desse arrume a sua própria cama, mas arrume você a sua própria cama. Não deixe para os outros, não deixe para depois, não se preocupe primeiro. Não, primeiro eu vou salvar o meio ambiente, primeiro eu vou me filiar a uma ONG de proteção aos animais e depois eu resolvo os meus problemas. Não, primeiro você resolve os seus problemas e depois você faz isso. Essa é a mensagem também, né? E isso também, essa discussão, ela me traz uma referência que é o livro Os Intelectuais do Paul Johnson. Se a gente usar esse critério e essa regra para avaliar diversos intelectuais modernos, a gente observa, né, nós observamos que eles cairiam, né, por esse critério, analisados com essa régua, muitos intelectuais modernos não passariam nessa avaliação. Então, nesse livro, chamado Os Intelectuais, do historiador inglês Paul Johnson, ele fala de diversos pensadores, alguns famosos como Marx, Rousseau. Eu acho que é relativamente conhecido, né? Mas essa ideia de primeiro você ordena a si próprio, depois você talvez sim, talvez não,
Mas caso você queira, que você julgue que possa e que deva querer ordenar o mundo, primeiro você se ordena enquanto indivíduo. E aí se a gente pegar, por exemplo, um pensador como Rousseau, né, que tinha toda uma proposta de organização social para o Estado moderno, etc., escreveu sobre pedagogia, né, ou seja, escreveu sobre ensino, sobre educação das crianças, teve 4 filhos e não educou nenhum deles. Então isso é um fato biográfico da vida do Rousseau, mas se a gente quiser tentar uma interpretação metafórica, também é possível no sentido de não faça isso. Né? Não escreva sobre... não vou salvar o mundo do aquecimento global e você não dá bom dia para o porteiro. Né? Você quer resolver... Você ama a humanidade e odeia o próximo. Né? Tem algo de muito errado em tudo isso. E essa é uma característica, por incrível que pareça, do intelectual moderno. Né? Então, o Rousseau é um desses casos, salvar a humanidade, mas a vida pessoal totalmente desordenada. Vejam, isso não é falácia ad hominem. Tá? Muita gente fala, não, você está dizendo que as ideias dele estão erradas porque na vida pessoal dele era caótica ou contradizia o que ele pregava. Não é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, olha, isso é interessante de se observar. Primeiro, há um interesse em se observar isso. Primeira coisa. Segunda coisa, há um interesse em se observar isso e há algo de muito errado aí. Né? Ainda que isso não seja uma refutação plena, né, completa, concreta das ideias, não é que as ideias do Rousseau sobre o Estado estavam erradas por causa disso, porque ele teve 4 filhos e abandonou os 4 e não educou nenhum deles. Mas é muito controverso, suspeito, digamos, né? Alguém que se propõe a corrigir a realidade como um todo, e depois o próprio Peterson vai falar muito nesses termos, né, de realidade, do ser, não ter corrigido nem a própria vida. Né? Então, como eu disse, isso fica como uma sugestão aí, o Livros Intelectuais, do Paul Johnson. Né? Esse livro ele relata alguns fatos curiosos sobre pelo menos 10 intelectuais modernos que se propõem a salvar o mundo com suas teorias. Então, Marx, a mesma coisa, né? O Marx teve um filho bastardo que ele nunca cuidou, foi com a empregada, foi sustentado pelo burguês Engels para conseguir produzir seus livros, as suas ideias. Esse filho bastardo do Marx nunca teve contato com o Marx, sempre quando frequentava a casa Marx tinha que entrar pela porta dos fundos. Então, peraí, esse é o tipo de pessoa que está oferecendo a fórmula para salvar a realidade? Não, primeiro, vamos cuidar primeiro do que está ao alcance. A razão pela qual você deve cuidar primeiro de si, de corrigir e ordenar a própria vida, é porque isso está ao seu alcance. Né? No caso do ambientalismo, do aquecimento global, não adianta, por mais que você grite, proteste e subentendendo e pressupondo que essa é uma questão realmente tão relevante quanto dizem que é, você não consegue, não está ao seu alcance. A não ser que você possa controlar as emissões de poluentes da China, o que não está ao alcance das pessoas, regulares, normais, não adianta. Agora, a sua vida, pelo menos por enquanto, você é bastante ou plenamente dono dela e dono de si. Então, isso dá para você corrigir. É por isso que você tem que começar daí. Né? E talvez depois, você pense em salvar o mundo, salvar a humanidade, salvar o planeta, né? Senão o critério fica muito amplo, muito aberto e aí fica muito fácil também, né? Você não consegue ser cobrado por resultados, né? O planeta já foi salvo? Não, mas também é o planeta, né? Eu ajudei, eu fiz alguma coisinha. E aí você de fato nunca muda nada e continua um bagunçado na sua vida pessoal, né? Então, esses intelectuais, né, modernos propunham salvar o mundo com as suas teorias, mas tinham vidas pessoais profundamente desordenadas. Né? Nessa regra, né, na regra número 2, Peterson também começa a mencionar, e aí agora a gente entra num aspecto conceitual muito importante aí para o Peterson. Ele começa a mencionar a distinção importantíssima para ele, que é a distinção entre ordem e caos, que inclusive aparecem no subtítulo dos 2 livros, né? Então, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos.
além da ordem, mais 12 regras para a vida. E o que acontece? O Peterson, de onde que o Peterson tira isso? Muito rapidamente, porque não é tanto o foco da compreensão da leitura, mas vale a pena a menção para quem quiser se aprofundar. O Peterson é altamente influenciado pelo Carl Jung, né? E o Carl Jung era um estudioso de simbologias, misticismo, né, religiosidades, e ele observou, e isso muitos outros místicos observaram, que diversas religiões e diversas correntes místicas tentam explicar o mundo a partir de dualidades, né? Bem e mal, ordem e caos, dia e noite, quente e úmido. Então não existe uma novidade muito grande em tentar explicar a realidade a partir de uma certa dualidade, de uma certa dicotomia. E o Peterson vai nas ideias de ordem e caos, nessas duas, seguindo aí uma certa orientação até de fato mística de uma das suas influências intelectuais, que é o Carl Jung. Mas a gente precisa entender alguns detalhes aí sobre ordem e caos. Uma identificação que um iniciante aqui ou alguém mais ingênuo pode fazer, falar, bom, ordem deve ser o que é bom, né, dentro, e já considerando o contexto, ordem deve ser o que é bom, caos deve ser o que é mal, né? A palavra caos passa essa ideia, né, de, se a gente entender como o senso comum talvez entende, né, caos é o que? É bagunça, então evidentemente que é ruim. Mas aqui agora a gente vai depurar um pouco esses dois conceitos e vai ver que eles não se identificam com bem e mal. Ordem não é o bem e caos não é o mal. O objetivo não é estar plenamente na ordem ou plenamente no caos, né? A ideia é bem a ideia do yin e yang, né? Aquela imagem clássica da sabedoria oriental, onde você tem um círculo subdividido, uma metade é branca, outra metade é preta, mas na metade branca tem um ponto preto e na metade preta tem um ponto branco, ou seja, você tem um equilíbrio entre as duas coisas e um pouco dos dois nos dois lados, né? Não existe uma presença... O Peterson, inclusive, faz umas associações que eu acho que são passíveis de crítica, mas ele diz, por exemplo, quando você tem ordem demais, isso politicamente, é uma expressão política de ordem demais, e isso é importante porque ordem é um conceito relevante para conservadores. Quando você tem ordem demais, você tem uma espécie de governo militar totalitário. Ordem demais é como se fosse um governo militar totalitário, e caos, ou caos demais, seria uma espécie de governo revolucionário totalitário também. Então, e aí fica com essas duas exemplificações, fica evidente que o objetivo não é estar com os dois pés plenamente fincados em uma das duas coisas, né? Plenamente na ordem ou plenamente no caos. Não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Embora eu acho que essa identificação do Peterson de ordem plena, em alguns momentos ele vai falar, olha, não, isso seria a extrema-direita. Eu acho que isso é bastante questionável, né? É uma abertura possível para uma crítica razoável e justa aí, a algumas identificações feitas pelo Peterson, mas isso a gente desenvolve posteriormente. Voltando aqui à distinção entre ordem e caos, né, eu destaco que a distinção não é uma maneira entre ordem e caos, não é uma maneira diferente de dizer bem versus mal. Então, bem versus mal é uma outra dualidade que pessoas tentaram utilizar para explicar a realidade. Isso é até dentro do contexto da igreja, por exemplo, é a heresia do maniqueísmo, né? Você vê bem e mal como as duas únicas forças que existem no universo e equivalentes. Então, mas não é isso. Aqui, a única semelhança entre essas duas coisas é que você está tentando explicar por meio de dualidades. Mas tirando isso, não tem uma identificação, como eu disse, nem a ordem nem o caos são o bem ou são o mal. Pois o caos não é necessariamente o mal, como eu já havia dito. Aliás, o caos pode ser imprescindível para avanços e mudanças necessárias, né? A gente vai se aprofundar nisso, mas o caos é a porta de entrada para a novidade, né? E a novidade, às vezes, veja, novidade não carrega valor em si mesmo. Novidade pode ser ruim, pode ser boa. Só que se ela pode ser boa e o caos é a porta de abertura, a porta de entrada para a novidade,
Então a gente não pode dizer que o caos é mal ou que o caos deve ser absolutamente evitado. O caos, segundo Peterson, então para ficar em melhores imagens, o caos para o Peterson é o desconhecido e a ordem é o conhecido. Então, evidentemente que, e naturalmente, que há uma intimidade maior com aquilo que é conhecido, mas se você ficar plenamente no campo do conhecido, a sua vida não é satisfatória. Você precisa de novidade, né? Então, uma pessoa que não tem um relacionamento, passar a ter um relacionamento vai ser um elemento desconhecido e caótico num certo sentido, mas não necessariamente ruim. E eu diria que, na maioria das vezes, não necessariamente ruim. Então, é necessário o elemento do desconhecido na vida, e esse elemento do desconhecido seria a representação do caos. E aí eu trago trechos aqui nesse caso, como é uma questão conceitual, eu vou fazer a leitura e comentário do trecho do livro mesmo, em que o Peterson explica o que é a ordem e o que é o caos, onde ele diz o seguinte: a ordem acontece quando as pessoas ao seu redor agem de acordo com normas sociais bem compreendidas e mantêm-se previsíveis e cooperativos. Veja, é bom. É bom. Só não é bom plenamente o tempo todo, mas é bom. Assim como o caos pode ser bom e ruim, dependendo do contexto, e a ordem pode ser boa ou ruim, dependendo do contexto. O que é a ordem? É o mundo da estrutura social, do território explorado e da familiaridade. Eu gosto também dessa ideia de a ordem como aquilo que é explorar, aquilo que já foi explorado. Então, já foi explorado, você já conhece, pode até ser, num certo sentido, rotineiro para você. Isso é do campo da ordem, é da seara da ordem. O estado da ordem é tipicamente retratado simbolicamente no imaginário como masculino. Esse é um aspecto aí interessante e, num certo sentido, polêmico, né? Como assim? Então você está falando... Para quem não entende a distinção, né? Para quem está meio que na chave do ordem bom, caos mal, peraí, então você está dizendo que a ordem é o masculino, então você está dizendo que o masculino que é o bom e o feminino que é ruim. Não, não é isso, tanto não é isso que o próprio Peterson está dizendo que não é moral a distinção e não é valorativa no sentido de uma identificação imediata entre ordem, bem, né, etc. Mas se ordem e caos são dois elementos simbolicamente representados em diversos mitos, em diversas culturas, quando a gente faz um cruzamento desses diversos mitos e dessas diversas culturas, a gente vê a ordem tradicionalmente sendo identificada com o masculino. Então o masculino é identificado aí, é identificável com a ordem, ao passo que o caos, o caótico, é identificado com o feminino, e mesmo num sentido biológico isso faz sentido. No sentido biológico é coerente essa identificação, a gente explora isso um pouco mais adiante, né? Então a ordem, retomando aqui a citação, é o rei sábio e o tirano para sempre vinculados, assim como a sociedade é simultaneamente estrutura e opressão. O caos, em contraste, é onde ou quando algo inesperado acontece. Eu volto nessa questão valorativa. Algo inesperado acontecer é bom ou ruim? Depende. Não tem como a gente bater o martelo e falar, não, inesperado é sempre ruim. Vou receber uma visita inesperada. Bom, isso pode ser ruim, né? Dependendo do contexto, dependendo de quem ou qual é a visita, mas isso pode ser muito bom, pode ser alguém que você não via há muito tempo, você não esperava ver, e apareceu inesperadamente, e isso, o saldo é positivo. Foi bom. Então o caos é esse elemento, a ordem é o explorado, o caos é o inesperado. Acho que são duas palavras que ajudam a entender também. O caos emerge de maneira trivial quando você conta uma piada em uma festa com pessoas que acha que conhece e um calafrio silencioso e constrangedor paira sobre o grupo, né? Será que a piada foi imprópria? Será que foi sem graça? Né? Então, ou seja, tem um elemento aí de desconhecido, de surpresa possível, né? O caos é o que emerge mais catastroficamente quando você, de repente, fica sem emprego ou é traído por um companheiro. E aí, nesse caso, elementos caóticos ruins, né? Quando você está empregado, a sua vida está ali, ó, perfeitinha. Opa, perdeu o emprego, foi demitido. Isso é caos, é inesperado e é ruim.
ou quando você é traído pelo companheiro. Também é caos e também é ruim. Como antítese da ordem, simbolicamente masculina, o caos é apresentado no imaginário como feminino. É o novo e imprevisível que surge, de repente, no seio do cotidiano familiar. É a criação e a destruição. Então, vejam como faz sentido, né? Se o caos é a criação, e vejam, criação é algo bom. É óbvio que ele tem de estar identificado com o feminino, né? Quem é o carro-chefe da criação em termos biológicos do ser humano? É o feminino, é a mulher. Então faz sentido. E não tem nada de machista, digamos aí, né? É evidente que não tem, né? E acredito que todos percebem, mas é bom dizer se precisar mostrar e provar isso para alguém. Evidentemente que não tem nada de ruim e nada de machista nisso. Tanto é que o caos está identificado com a criação, e criação é algo excepcional. Então é a criação e a destruição, a fonte de coisas novas e o destino dos mortos. Assim como a natureza, em oposição à cultura, é simultaneamente nascimento e morte. Tá? Então, em linhas gerais, o Peterson define ordem e caos nessa regra número 2. E por uma última imagem, que eu acredito pertinente para ilustrar essa relação entre ordem e caos. Ordem é quando você vai ao banco pagar uma conta, você vai, paga a conta, vai embora e assunto encerrado, estamos bem e felizes. Caos é quando você vai ao banco, ou melhor, o caos pode ser o seguinte, duas situações para ilustrar o caos. O caos é quando você vai ao banco, vai pagar a conta, você paga a conta e o banco é assaltado, por exemplo. E aí você vive aquela situação, isso é totalmente inesperado e é caótico ruim. E tem o caótico bom, você foi ao banco na expectativa de pagar a sua conta, como você faz todo mês, e você encontrou um amigo de infância que você não via há muito tempo. Totalmente inesperado, totalmente inexplorado e bom, e positivo. Então, caos e ordem são muito importantes, são essa dualidade importante para a gente entender a realidade simbolicamente ou de forma literal, concreta, propostas pelo Peterson como explicativas, e esses dois exemplos mostram, então, como isso pode ser pode revelar um aspecto tanto positivo quanto negativo para ordem e caos. Podem ser coisas boas ou ruins, mas sem se reduzir exatamente ao bom ou ao ruim. Então essa foi a regra número 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Jordan Peterson, um dos maiores intelectuais da atualidade, está de volta ao Brasil e você tem a chance de participar desse momento. Peterson será a principal atração do evento Gala 2025, que acontece nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto no Hotel Rosewood, São Paulo. Estar diante de um renomado intelectual da atualidade, crítico do politicamente correto, da fragilização da masculinidade e do feminismo, da vida sem significado e da desordem interior, é uma oportunidade única. Entendendo a importância de promover um conteúdo que busca ampliar conhecimento e promover debates relevantes para a sociedade, a Brasil Paralelo se tornou parceira de divulgação deste evento memorável. São apenas 600 lugares e, para participar, basta tocar no link na descrição e garantir o seu ingresso. Será uma imersão de 3 dias intensivos onde grandes mentes do pensamento liberal, econômico e filosófico vão se reunir para discutir as principais tendências econômicas, políticas e tecnológicas. O evento terá a presença do ex-ministro Paulo Guedes, do deputado Nicolas Ferreira e de outros grandes nomes. Mais da metade dos ingressos já foi vendida. Então, não deixe para depois ou você corre o risco de perder essa oportunidade. A última vez que Jordan Peterson esteve no Brasil, mais de 90% dos ingressos esgotaram em menos de 1 hora. Então, aproveite antes que seja tarde demais. Toque no link na descrição e reserve o seu lugar agora mesmo.